Oi pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça depois de dar um joinha e de inscrever no nosso canal. Você vai estar nos ajudando, a crescer o canal e a divulgar, os ensinamentos da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar hoje com você, aprender com você nessa manhã sobre uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo de número 14, que diz o seguinte: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão e ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe o menino. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: Esta casta não se pode sair senão por meio do jejum e da oração. Meus amados, esse texto nós poderíamos abordá-lo de diversas maneiras. Mas eu queria considerar um ponto de vista que, a meu ver, cabe muito bem também nesse texto. Aqui nós temos religiosos discutindo com pecadores, ou discutindo na frente de pecadores. Os escribas eram religiosos, os discípulos de Jesus também eram religiosos. E esse homem que estava ali era um pecador que estava com um filho possesso de um espírito imundo. Então, amados, enquanto eles debatiam aquela situação, qual situação? Se você verificar no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o primeiro verso, Jesus deu autoridade aos discípulos sobre os espíritos imundos e sobre os enfermos para curá-los e para expulsar demônios. E agora estava ali diante de uma situação em que os discípulos não conseguiram resolver. Os escribas e os fariseus, eles eram especialistas em confrontar Jesus e os seus discípulos, para negar o ensinamento deles. E ali agora eles estavam com um prato cheio. Os discípulos que tinham autoridade para expulsar demônio, agora eles não conseguiam expulsar um demônio. Então, mas essa é a discussão que estava ali. E aí nós podemos pensar sobre isso, as discussões que nós estamos tendo nas nossas igrejas, as pessoas que estão ao nosso redor e estão entendendo as discussões. Eu vejo muitos pastores atuantes na internet, e eu acho legal, mas palpitando sobre cada coisa que não tem nada a ver conosco, irmãos. Essa é a grande verdade, porque o nosso papel como igreja é pregar o Evangelho para que as pessoas sejam libertas. Uma vez que a pessoa é liberta, ele ganha uma nova consciência, ele passa a compreender as coisas de Deus. Uma vez eu estava participando em um congresso na 8ª Igreja de Belo Horizonte, e um pregador que estava lá, ele disse alguma coisa interessante. Ele disse que não se pode esperar fruto de espírito de quem não tem Jesus. Então nós ficamos aqui em alguns debates na internet, se isso pode, não pode, com pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Não é esse o debate importante.
Mas quando Jesus chega naquela situação, ele entende o que é importante. Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? E o homem que estava com seu filho, possesso de um demônio, ele diz: mestre, eu trouxe o meu filho para você, mas os seus discípulos, meu filho está possesso há muito tempo, seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus então ensina ali, né, didaticamente para aquelas pessoas: olha, eu não vou estar com vocês aqui a vida toda. Porque Jesus teve um ministério curto. O ministério de Jesus durou 3 anos. Você ouve falar um pouco de Jesus na sua infância, quando ele se encontra com os doutores da lei. Depois você vê as pessoas questionando a autoridade de Jesus, porque ele não é filho de um carpinteiro, ele também não é carpinteiro, então possivelmente Jesus trabalhou na área da carpintaria um tempo. Mas quando ele inteira 30 anos, ele assume, digamos, propriamente o seu ministério, e isso dura 3 anos, então ele tinha que aproveitar toda a oportunidade para ensinar. E ali ele está ensinando aquelas pessoas: olha, eu não vou estar com vocês a vida toda, traz o menino aí para a gente resolver a situação. E quando eles trazem o menino até a presença de Jesus, Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo que ele está assim? E o pai responde: desde a infância. Querido, Jesus estava aqui ensinando alguma coisa para aquele homem. Mas por que ele está desde a infância e você não procurou ajuda e você não tentou resolver a situação? Talvez Jesus esteja indagando isso. Por que você está tendo uma vida torta, errada? Você não procurou solução. Você acha que vai aparecer alguém para adivinhar os seus problemas? Não. Você tem que ser o protagonista da sua história. Mas você tem que ser o protagonista ativo e não passivo. Porque esse homem, amado, se você for observar, que eu estou dizendo a você, que a gente pode analisar de várias formas, ele entrega, digamos, o seu filho para os discípulos. E eles não conseguiram resolver o seu problema. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Quando ele vai conversar com Jesus, ele passa a mesma situação: olha, Jesus, eu trouxe esse menino para você, mas os seus discípulos não conseguiram. Agora, se o Senhor puder alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Claro, amados, que Jesus está de braços abertos para ajudar você. Mas Jesus, ele não quer te dar peixe, quer ensinar você a pescar. Por isso que Jesus conversa com esse homem, pergunta qual que é o histórico. Por que esse menino está endemoniado? Quando nós vamos ver aqui no versículo 24 ao 25, Jesus dá uma ordem para que o demônio saísse de um jovem. Então, quer dizer, um jovem pressupõe alguém entre 14 e 20 anos, sei lá. Mas desde a infância ele estava com aquele problema. Era uma coisa muito longa, tinha alguma coisa por trás dessa história que Jesus queria ensinar para aquele homem. E Jesus quer ensinar para mim e para você, meu amado. Muitas vezes nós temos procurado as igrejas e querendo jogar para as igrejas nosso problema. Olha, eu estou com um problema financeiro, eu quero que a igreja ore por mim. Há quanto tempo? A vida toda eu fui descontrolado. Eu estou com um problema no meu casamento, quero que a igreja ore por mim. Há quanto tempo está seu casamento ruim? Desde que eu casei está ruim. Eu estou com um problema com meu filho, ele me responde. Quanto tempo está assim? Desde que eu nasceu já é assim, ele começou a falar, já começou a me responder. Então, mas a gente vai protelando os problemas, protelando e achando que vai chegar na igreja um dia, vai entregar para as pessoas e eles vão resolver. Infelizmente tem pais que eles não instruem seus filhos, não educam, não corrigem. E quando o filho está rebelde, ele acha que a igreja vai resolver. Ele acha que a escola vai resolver. Não vai resolver, meu querido. É você que vai resolver. E Jesus conversa com esse homem, chega num ponto que o homem fala, o homem fala assim: olha, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem dó de nós, compaixão e nos ajuda. Jesus fala assim: se puder fazer alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Jesus não estava falando para si, meu amado. Estava falando para aquele homem e está falando para você. Tudo é possível ao que crê, mas você precisa crer uma fé ativa e não uma fé passiva. Eu vou procurar o guru fulano de tal, né? Tem muita gente que fica assim, perambulando de casa em casa. Ô fulano, ora para mim, ora para minha família, ora. Jesus está dizendo: olha, tudo é possível ao que crê. Você, meu amado, se você crê, você pode. Você é a autoridade de Deus na sua casa. Você é a autoridade de Deus, meu irmão, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos.
Você, minha irmã, é a autoridade de Deus sobre seus filhos, sobre a sua família. Você tem a autoridade de Deus. Você pode orar no nome de Jesus. Jesus falou para aquele homem, olha, tudo é possível ao que crê. Qualquer pessoa que crê. Que crê em quem? Que crê em Jesus, o Filho de Deus. Jesus não aceita você lavar suas mãos. Olha, eu trouxe o menino aqui, mas a igreja não conseguiu fazer nada para ele. Ah, eu estou aqui na igreja, tem quantos anos que eu estou aqui? Meus problemas não acabam. Eu vou sair da igreja? Me ajuda aí, meu amigo. É você que tem que construir a sua história. É você que tem que cuidar da sua família. É você que tem que cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. É você. E Jesus levou aquele homem a uma consciência. Assim como Jesus, quando Jesus ressuscita e confronta Pedro. Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Pedro, você me ama pela segunda vez? Te amo, Jesus. Pedro, você me ama pela terceira vez. Aí Pedro caiu em si, ficou triste. É isso que Jesus queria de Pedro. Jesus sabia que Pedro amava, mas Jesus queria que Pedro falasse, olha, realmente, Senhor, eu te amo, mas eu traí o Senhor, eu traí o Senhor 3 vezes, eu neguei o Senhor 3 vezes. Eu não precisava ter feito aquilo, mas eu estou aqui para reconhecer isso, e daquele momento em diante Jesus tratou. Porque, meu amado, não adianta você pegar o seu pecado e colocar debaixo do tapete, não. Uma hora você vai ter que estar cara a cara com ele, reconhecer o seu pecado. Não vem com esse negócio de erro, ato falho, não, pecado. E o dia que você reconhecer que você é um pecador miserável, você pode fazer como esse homem. Senhor, eu sei que eu preciso crer, e eu creio, mas a minha fé é pequena, me ajuda. Aí, Jesus reconhece que aquele homem caiu em si. Que Jesus queria ensinar para ele que ele teria que ter a sua fé. Não é ele ter fé na fé de Jesus, na fé dele. Tudo é possível ao que crê. E no momento em que você acreditar nisso, meu amado, a sua vida vai mudar muito. Porque se você crê no Filho de Deus, você pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus leva esse homem a essa consciência. Olha, o Senhor foi negligente com seu filho durante muitos anos. Ele está com esse problema desde a infância, ele já está jovem. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, não carrega problemas a vida toda. Apresenta ele diante de Jesus, mas não chega lá e joga, não. Chega lá e consciente, olha, eu errei, nesse ponto eu pequei, eu estou fraco, eu preciso da sua ajuda, Senhor, me ajuda a mudar minha vida. E Jesus vai te ajudar, meu amado. O dia que o jovem, o filho pródigo, estava lá no estiqueiro, que ele caiu em si, e ele volta para casa e ele encontra um pai de braços abertos. No momento em que você cair em si, que você reconhecer a sua condição de pecador, miserável, mas que você reconhecer que você é a causa do problema. O problema não eram os discípulos, amados. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, lá no versículo 1, nós vamos ler isso. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. O problema não eram os discípulos, era aquele homem. Aquele homem que não acreditava, aquele homem que não tinha fé. E não adianta um discípulo expulsar um demônio de uma casa e ir embora para casa, porque se aquela família não se achegar a Jesus e mudar de vida, diz a Bíblia que o diabo vai sair e vai voltar com outros 7 espíritos piores. E a situação daquela casa vai ser pior. Por isso que Jesus, ao expulsar aquele demônio, ele falou assim, olha, sai desse jovem e nunca mais volte a ele. Mas é necessário uma transformação na vida daquela pessoa. Talvez você conheça a história de pessoas que você tem que expulsar demônio deles várias e várias vezes, porque não há uma transformação. O diabo sai na autoridade do nome de Jesus, mas quando o discípulo vai embora, aquela casa está desarrumada, o diabo volta. Então, meu amado, o que Jesus quer para a sua vida é uma transformação completa. Se você não tem fé suficiente, reconheça-se pecador e peça a ajuda de Cristo. Mas é você, meu amado, minha amada, que vai ter que ser o protagonista da sua história. Não pense que você vai transferir os seus problemas para os outros e está cheio de gente querendo pegar os seus problemas. Não tá. Tem pessoas que podem te ajudar. Mas se você pegar a sua carga e jogar nas costas do outro, não tem gente querendo fazer isso não. Mas não precisa, meu amado. Você tem sobre a sua vida a autoridade do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ensine e que você cresça em estatura, em fé e no conhecimento da palavra do Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.